Então vamos lá para a nossa segunda aula aí, né, da nosso raciocínio lógico matemático, aquela aulazinha para justamente fazer com que vocês consigam aprender a cada dia mais esse raciocínio lógico matemático. Hoje, na nossa segunda aula, diagrama de Venn, ou diagrama de Euler-Venn, né, que a maioria das pessoas chamam assim, diagrama de Venn, e a gente vai falar porque ele tem relação direta aí com conjuntos numéricos, né? Então, o diagrama de Venn, ele é relacionado com a matéria anterior que a gente falou, né? Então, é a parte de conjuntos numéricos. Só para te falar, Bruno, na frente aí no seu celular, aí, se você clicar aí, você vai ver, se você clicar na tela, você vai ver uma mãozinha. Tem uma mãozinha aí. Quando você quiser falar, é só pressionar essa mãozinha aí que ela vai ficar levantada aqui. Já vou saber que você quer falar e aí eu vou parar, porque às vezes eu vou falando muito aqui, meu raciocínio vai tomando conta e às vezes eu acabo não concentrando no que as pessoas estão perguntando aí e eu vou falando, beleza? Mas aí se você quiser falar, quer que tirar dúvida, você levanta, aperta essa mãozinha aí que eu vou ouvir aqui e a gente para, beleza? Tranquilo? Então vamos lá então. Diagrama de Venn, então. O que é o diagrama de Venn, né? Então, o diagrama feito aí, criado por Euler-Venn ou Euler-Venn, ele criou esses diagramas para justamente facilitar a conta ali exatamente quando se trata de conjuntos numéricos, né? Então, é muito conhecido na matemática como diagrama de bola ou diagrama de Venn. Esse diagrama de bola, ele aparece dessa maneira que você está vendo aí na tela, né? Geralmente, eu nunca vi com mais de 3 bolas, né? Então, geralmente são 3 bolas e um retângulo cobrindo ele todo aqui, que depois eu vou explicar para que serve esse retângulo que está cobrindo ele, mas essas 3 bolas aqui, que são chamados de diagrama de bola. Por isso que é até falado diagrama de bola, né? Mas é muito comum também diagrama de Venn, tá bom? Tá com alguma dificuldade aí para assistir? Tá tranquilo? Então vou continuar. Então, vamos lá. Continuando então. Sobre o diagrama de Venn, né? Então, na nossa plataforma lá, você já deve ter visto essa matéria, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais e vai fazer exercício, porque o mais importante dessa mentoria ao vivo é fazer exercício ao vivo aqui da sua banca, exatamente da IBAD. Eu separei aqui pelo menos umas 3 questões da IBAD, a gente vai fazer essas questões aqui ao vivo, para que você justamente pegue aí o feeling, para que você realmente aprenda essa parte aqui. E o diagrama, para que é utilizado então o diagrama de Venn? É uma forma gráfica que representa os elementos, né? Então, na verdade, é um gráfico, né, que vai representar aí os elementos de um conjunto, né? Então, como eu falei com você, ele tem a ver com o conjunto. Para fazer essa representação, utilizamos formas geométricas, que são as bolinhas e o retângulo, porque vai representar aqui, na verdade, conjuntos de dados, né? Então, nós iremos ver aqui alguns dados numéricos, vamos colocar nesse conjunto, e essa forma geométrica de círculo e o retângulo serve simplesmente para representar isso. Para indicar o conjunto universo, normalmente utilizamos aí um retângulo, aquele desenho inicial que eu mostrei para você. E para representar um subconjunto do conjunto universo, empregamos círculos. Então, o diagrama de Venn nada mais é do que aquele desenho inicial, né, onde nós temos aqui o conjunto universo, que é o todo, a gente chama de o todo, e aqui as bolinhas que são definidas como subconjuntos desse conjunto universo aqui. Seria o mesmo que eu disser para você, ó, esse conjunto grande aqui são as pessoas do Brasil. Todo mundo do Brasil mora nesse retângulo aqui. Nas bolinhas pequenas, eu colocaria aqui, ó, Espírito Santo, aqui Minas Gerais, aqui São Paulo, e assim sucessivamente. São subconjuntos dentro do conjunto universo, tá? E claro, a gente vai aprender a como preencher esses dados aqui no conjunto para se resolver questões mais facilmente, tá bom? Então, o diagrama de Venn é basicamente isso aqui que a gente vai representar, e na hora da gente começar a fazer as questões aqui, você vai entender o que eu estou dizendo. O que confunde muito, às vezes, com o diagrama de Venn é a teoria de conjuntos.
a quantidade de algarismos, a quantidade de elementos de um conjunto. Eu até falei na última aula, né, que existe essa fórmula aqui, essa adaptação aqui, que fala que o seguinte: a quantidade de elementos de A união com B, sendo A um conjunto e B um conjunto, é igual a quantidade de elementos de A mais quantidade de elementos de B menos a interseção entre eles. Nós iremos utilizar essa fórmula aqui muitas e muitas vezes. Porém, qual a diferença para utilizar essa fórmula e utilizar o diagrama de bola, o diagrama de Venn? A diferença está na quantidade de informações que você vai ter de elementos, não de elementos, mas de informações que você terá. Exemplo, todas as vezes que eu tiver duas grandezas, ou seja, dois conjuntos que eu possa saber exatamente quem são eles, a quantidade de elementos de cada um, aí eu vou utilizar essa fórmula. Mas quando eu tiver mais de dois conjuntos, ou seja, 3 conjuntos, eu já não consigo mais resolver através dessa fórmula aqui, tá? Porque essa fórmula aqui, ela só se dá para 2 conjuntos. Embora, eu vou resolver a primeira questão aqui, você vai entender que, mesmo resolvendo com essa fórmula aqui, eu também consigo resolver através do diagrama, tá? Então, essa fórmula eu consigo resolver com 2 conjuntos e também o diagrama de bola eu consigo resolver com qualquer quantidade de conjunto. O que eu tenho que gravar, o que eu tenho que colocar na minha cabeça é o seguinte: é a questão de conjunto. Tem 2 conjuntos? Eu resolvo através dessa fórmula que eu acho que é mais fácil e mais rápido. Igualzinho está nesse exemplo aqui que eu vou mostrar agora para você. Ó. Exemplo 1. Olha aí. Será que você conseguiria resolver esse exemplo para mim? Vamos ver se você conseguiria resolver. Ó. Vamos lá. Em uma sala de aula, a professora de matemática decidiu fazer um levantamento dos lanches comprados pelos alunos. A professora verificou que de um total de 35 alunos, 19 compraram salgado. Desses, 4 compraram pizza e salgado. E 7 alunos nem compraram lanche nesse dia. Quantos alunos compraram apenas pizza? Então aqui é uma questãozinha onde a gente tem que procurar a quantidade de elementos, conforme eu tinha falado com você. Quantos elementos, na verdade, quantos conjuntos eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho o total de alunos, né, que nada mais é do que é um conjunto. Eu tenho aqueles que compraram salgados, eu tenho aqueles que compraram pizza, e eu tenho os alunos também que não compraram nada. Tem 7 alunos que não compraram nada, então eles também é um conjunto. Logo, eu tenho mais de 2 conjuntos. Lembra quando eu falei que quando se tem mais de 2 conjuntos, nós iremos utilizar o diagrama de Venn para resolver essa questão. E como que seria a montagem dessa questão? Vamos lá. De cara aqui, ó, eu já coloco aqui, ó, salgado e pizza, eu já coloco 2 bolinhas. Então, vamos lá, vamos montar aqui o diagrama de Venn. Colocaria 2 bolinhas. Só desculpa a minha grafia aqui, porque tá bem ruim escrever, fazer isso aqui à mão. É bem ruim. Vou tentar de novo aqui. Fazer uma bola aqui na mão, acho que fica muito imperfeito, mas a gente tenta aqui fazer. Vamos lá. Colocaria aqui o diagrama de Venn, né? Ou diagrama de bola. Cada um desses conjuntos aqui teria um nome. O primeiro nome aqui seria o conjunto dos salgados, quem gosta de salgado. E o segundo nome seria quem gosta de pizza. Tá acompanhando meu raciocínio aí, Bruno? Tá acompanhando? Show de bola. Agora, eu tenho que ter também o conjunto de quem não quer nada, de quem não comprou lanche. Eu tenho esse camarada aqui, a rapaziada que não comprou lanche, eu tenho que ter esse raciocínio também. Aonde que eles vão ficar? Eles vão ficar aqui do lado de fora. Por quê? No meu conjunto universo, vai pegar todo mundo, ó. O retângulo aqui, ele vai pegar todo mundo. Inclusive, quem não comprou lanche. Eu posso colocar eles aqui fora. Que são 7. Lembra que me falou aqui que são 7 aqui, ó. 7 alunos não compraram lanche. Aí eu deixo eles aqui do lado de fora. Agora, vamos começar a preencher aqui o nosso diagrama.
E aqui vem o detalhe do preenchimento de diagrama. Anote isso. Sempre anote esse detalhe aqui, porque esse detalhe aqui vai salvar a sua pele. Sempre comece pela interseção, tá? Intersecção. Sempre comece pela intersecção. Por que sempre comece pela interseção? Primeira coisa, você precisa saber quantos, aqui no caso nós temos dois conjuntos. O conjunto aqui de que não gosta a gente já preencheu, eu tenho dois conjuntos. Então, de cara, eu tenho que saber aí quantos não gosta das duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, deixa eu esperar aqui, eu acho que tem que esperar. Então, conforme eu estava falando aqui, Bruno, eu tenho que começar sempre pela interseção. Mesmo que o problema, a interseção vai aparecer lá embaixo. A interseção desses dois está aqui, ó. Pizza e salgado, beleza? Sempre se começa pela interseção. Interseção é quando tem mais de um que gosta de fazer a mesma coisa. Beleza? Então aqui, por exemplo, aqui ó, na verdade várias pessoas que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui são duas coisas, mas eu posso ter aí três coisas, que aí várias pessoas fazem três ao mesmo tempo. Aqui eu tenho pizza e salgado, então salgado e pizza. Quantas pessoas gostam dos dois ao mesmo tempo? Então tá aqui o meu problema, está me dizendo que, vou tirar aqui essa. Vamos lá. Está me dizendo que 4 compraram pizza e salgado ao mesmo tempo. Então eu começo aqui por dentro, ó. 4, eu já coloco aqui por dentro. Mas professor, por que eu faço isso? Porque só assim eu corro o risco de não errar. É só dessa maneira que eu não consigo errar, eu não erro. Então é desse jeito, é de dentro para fora. Presta atenção que isso aqui vai salvar sua pele. Sempre preenche de dentro para fora. Colocou pizza e salgado. Agora a gente pode ir em qualquer um. Ou no salgado ou na pizza. Vamos aqui no salgado, ó. Aí tem 35 alunos no total. Ela me falou o seguinte: 19 alunos compraram somente salgado. 19 alunos compraram salgado. Só que repare, aqui ó, no salgado são 19. Só que eu já tenho 4 lá. 4 eu já coloquei. Então é 19 menos 4, que dá 15. Então 15 somente compraram salgado. E agora eu vou na pizza. Pizza, vamos lá. Quantos compraram somente pizza? É o que ele quer saber, né? Quantos alunos compraram apenas pizza? E aí a gente coloca uma incógnita aqui, porque a gente não sabe quantos compraram pizza. Então eu vou chamar isso aqui de X, porque eu não sei quanto compraram. Então aqui ficou resolvido assim, ó. 15 compraram salgado, 4 compraram os dois, pizza e salgado. Eu não sei o valor de quem comprou pizza. E 7 não compraram nada. Só que eu sei a quantidade de aluno. Concorda comigo? Eu tenho 35 alunos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou somar todo mundo aqui e igualar os 35 alunos. Então vamos lá. Ó. 15 mais 4 mais X, o X também faz parte, mais 7 tem que ser igual aos 35 alunos. Isso aqui eu sei fazer essa conta. Ó. 15 mais 4, 19. Mais 7 dá 26. 26 mais X é igual a 35. E aí vamos passar o 26 para o outro lado. Vai dar X é igual a 35 menos 26. X vai ser igual a 35 menos 26, vai dar 9. Então aqui achei o valor de X. Achei o que na verdade? Achei a quantidade de pessoas ou de alunos que compraram pizza. Então a quantidade que compraram pizza foram 9 alunos. Entendeu aqui o raciocínio, Bruno? Entendeu aqui como que se preenche aqui exatamente o Euler vem aqui? Entendeu? Deu tranquilo? Não está com dúvida? Essa parte conseguiu pegar legal? Beleza. Então, show de bola, então. E aí, então, se não tem dúvidas agora, vamos para o nosso segundo exemplo. E aí, será que você consegue fazer?
Vamos aí, tenta fazer aí para eu ver. Tá conseguindo ler legal? Vai lá, tenta fazer aí. E aí, conseguiu sair de alguma coisa aí? Isso, monta aí. Uhum, isso. Mas aí o 50 não pode estar no meio. Olha lá, ó. Não, olha lá, constatou que todos os 50 é a quantidade de aluno, olha lá. Quem está no meio é quem tirou as duas ao mesmo tempo. Não concorda comigo? Então, quantos são? Eles querem saber quantos são. Tá vendo ali, ó, a quantidade de candidatos que pretendem tirar ambas categorias de CNH. Ou seja, ele quer saber exatamente a, a, a interseção. É isso que eles querem saber. Eles querem a interseção. E não somente os 50 alunos ali, que os 50 é o total. Que eu falei que existe. Existe aquela fórmula onde a gente tem a quantidade de elementos quando eu tenho dois conjuntos. Quantos conjuntos eu tenho aqui nesse problema? Eu tenho dois conjuntos, não tem? Não é categoria A e B? A e B. Então aqui, nesse caso, eu nem precisaria de fazer o diagrama de bola, mas eu consigo resolver através dele. Nesse caso aqui, eu faria só aquela forma que eu falei, ó. A união com B é igual a A mais B menos A interseção com B. Tá lembrado dessa fórmula? Aí seria aqui, ó, 50 alunos, né? Que é total é 50 alunos. Então A união com B, 50 alunos. O A é 29, não é isso? Não, o A é 12, A é 12 e B é 29. Menos a interseção, que eu não sei quem é. Eu quero saber quem é a interseção. X. Aí agora resolve isso aqui, ó. Que é 29, né? Então resolveria isso aqui, ó. Vai dar 50 é igual a 12 mais 29, vai dar 30, 41. 41 menos x. É isso? Passando para lá, vai dar x igual a 50 menos 41, vai dar exatamente aí x igual a 9. Correto? Então, x igual a 9. 9 aí seria a quantidade aí de, de carteiras aí, aliás, quantidade de alunos que queiram tirar a carteira A e B ao mesmo tempo, né? Então, 9 seria o ponto onde os dois onde os alunos ali queriam tirar as duas carteiras juntos, né? Então, essa é a parte aí dos elementos, né?
Então, esta aqui daria para se resolver simplesmente com essa fórmulazinha. Agora, a gente vai começar a complicar um pouco. Por quê? Agora, a gente vai ver um exemplo que não é mais agora com dois conjuntos. São apenas, agora, a gente vai ver com vários conjuntos só. Na verdade, 3, né? Como que seria isso? Vou mostrar aqui para você. Em um curso de idiomas, foi feita uma pesquisa com adolescentes para verificar quais línguas estrangeiras eles gostariam de aprender. O resultado foi, geralmente, no problema de raciocínio lógico, ele vai dar exatamente isso aqui, tá? 23 gostariam de aprender inglês, 24 gostariam de aprender espanhol, 25 gostariam de aprender italiano, 12 gostariam de aprender inglês e italiano, ó, começou a dobrar, tá vendo? 10 gostariam de aprender italiano e espanhol, 9 gostariam de aprender inglês e espanhol, 7 gostariam de aprender inglês, espanhol e italiano. Aí se pergunta, quantos adolescentes foram entrevistados? E aí, Bruno, sabe de uma coisa? Se você pegar e fazer essa soma aqui, né, que o cara que não sabe o bizu, ele vai chegar e falar, aí é muito fácil, velho. 23 gosta disso aqui, 24 gosta, eu vou só somar todo mundo. Se ele pegar e fazer essa soma aqui, vai dar a letra A. Vai dar exatamente a letra A, porque é a maior pegadinha dos concursos. Ele quer exatamente que você faça isso, que você some todos esses números aqui, que você vai chegar na letra A. E aí o cara vai falar, pô, mas essa questão é muito fácil, é tranquilo, vou marcar aqui letra A, e vai errar sorrindo, que é o famoso errou alegre. Por quê? Essa questão aqui, quando eu interpreto que é uma questão? Porque hoje, qual o maior problema hoje do candidato? É a interpretação do que utilizar no raciocínio lógico matemático, né? Então aqui, como que eu interpreto o que eu vou utilizar aqui exatamente neste momento? Eu interpreto da seguinte forma, para que eu possa utilizar aqui o Euler-Venn ou o diagrama de Venn, eu preciso ver que existem pessoas que gostam de mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, esses 12 aqui, eles gostam de inglês e italiano. Então, esses 12, automaticamente, eles já estão inseridos dentro dos 23 e dentro dos 25. Perceberam? Percebam que sempre quando eu tenho mais pessoas que gostam de mais coisas ao mesmo tempo, trata-se de problema de diagrama. Por quê? Porque existem, essas pessoas gostam de mais de uma coisa, então elas estão inseridas nesses números aqui inicialmente, elas já estão ali, a contagem já são feitas, já contando com elas. E como se resolve isso? Através do diagrama de bola. Como aqui eu tenho 3, né, como eu falei com vocês, ó, eu tenho 3 elementos, né, 3 elementos não, 3 grandezas, ó, são línguas inglês, espanhol e italiano. Então eu tenho 3. Não dá para resolver através daquela fórmula da união dos conjuntos. Não dá. Eu teria que resolver através do diagrama de bola. Aqui não tem como fugir do diagrama. E aí eu fiz aqui algumas bolinhas para ficar mais legal e mais apresentável aqui. 3 bolinhas, 3 conjuntos. Vamos aqui só passar aqui a linha nas bolinhas, né? Só para que a gente possa... Aqui ela não vai pegar aqui a interseção. Vamos colocar aqui um pouco mais aqui. Aí. Isso. Só para pegar a interseção aqui, a gente poder fazer aqui corretamente. Esse aqui ficou meio paia, peraí. Muito ruim, né? Aí. Aí, beleza. Aí a gente vai chamar aqui, vamos chamar aqui cada uma dessa bola aqui de uma língua. Essa aqui, língua inglesa, essa aqui, língua espanhola e essa aqui de baixo, de língua italiana, beleza? Isso é importante a gente fazer, a gente tem que frisar. Deixa eu só colocar aqui, porque senão eu acho que vai atrapalhar aqui na hora de fazer a interseção entre as bolas aqui. Vou colocar o número maior aqui. Aí, acho que agora cabe. Então, qual é o ponto
mais importante aqui que a gente tem que ver é o ponto de interseção entre elas. Aonde fica esse ponto? É o ponto que cruza todas as três bolas. É exatamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que cruzam as três bolas é chamado de ponto de interseção. É ele que é o ponto onde eu tenho as três línguas convergindo, ou seja, as três línguas ao mesmo tempo. É onde os alunos falam as três línguas ao mesmo tempo. E aí, lembra que eu falei, para preencher esse diagrama, eu começo sempre aí da interseção, sempre. Então, nesse caso aqui, como eu tenho muitos elementos aqui, né, muitas coisas para se preencher, eu começo sempre do último, que geralmente vai ser interseção. Então, eu começo lá, aqui, ó, de dentro para fora. Inglês, espanhol e italiano. São quantos? 7. Então, eu já coloco lá dentro da minha bolinha, lá dentro, ó, 7. Vamos colocar lá dentro. Ele está lá, ele é o ponto mais importante. Aí eu vou subindo, ó. Gostariam de aprender inglês e espanhol. Aonde está inglês e espanhol? Inglês está aqui, espanhol está aqui. Então, é esse pedaço aqui, ó. Ele quer... Quem sabe inglês e espanhol está dentro desse pedacinho aqui que sabe as duas ao mesmo tempo. Então, inglês e espanhol seria o quê? 7 gostariam de aprender inglês e espanhol. Só que eu já tenho... Aliás, 7 não, 9, né? Desculpa, 9. 9 gostariam de aprender inglês e espanhol. Só que eu já tenho 7 lá dentro. Eu já tenho 7 que está lá dentro. Tá vendo que já tem 7 lá dentro? Então, 7. 9 menos 7 dá 2. Sobraram 2 aqui que estão nessa interseção. Então, 2 aqui, 7 aqui. Agora vamos para o próximo. 10 gostariam de aprender italiano e espanhol. Italiano e espanhol está aqui dentro aqui, dessa interseção. Ó. São 10. Só que eu já tenho 7 lá dentro. Para 10, eu preciso de mais 3. Agora, vamos ver então quem gostaria de aprender inglês e italiano. Inglês e italiano são 12, não é isso? Não, inglês e italiano são 12. Só que eu já tenho 7 lá dentro. Então, sobrariam aqui 5. Só que eu já consegui fazer todas as interseções. Agora sim, agora meu problema vai andar. Agora eu posso começar lá de cima. Eu posso começar do inglês aqui, por exemplo. Ó. 23 gostariam de aprender inglês. Vamos colocar o 23 aqui. Porém, 23 dentro dessa bola aqui do inglês, que é gigante. Eu já tenho esse pessoal aqui que já está aqui dentro. Então, eu tenho que pegar o 23 e diminuir por quem está aqui dentro já. Ó. Então, aqui dentro eu tenho 2 com 5 dá 7, mais 7, 14. Então, eu já tenho 14 dentro dessa bola. Eu tenho que diminuir com o 23. 14 menos 23 dá 9. Então, 9. E o que esse problema está dizendo para mim? Então, presta atenção, Bruno. Esse problema está me dizendo, e presta atenção quem estiver assistindo essa aula gravada também. Esse problema está me dizendo que 9 dos estudantes, apenas 9, só sabem falar inglês, tá? Só gosta de falar inglês. Só 9. Então, percebam aqui que tem 23 que gostariam de aprender inglês. Mas a realidade, quando a gente aplica no diagrama, a gente percebe que apenas 9, realmente só 9, só quer falar uma língua. Então, isso é importante. Todos esses dados que eu estou colocando aqui no diagrama, ele vai servir para eu resolver a minha questão. E a questão, só para você ter uma ideia, ela pode cobrar diversas coisas. Aqui, nesse caso, ela só quer saber a quantidade de pessoas entrevistadas. Beleza. É o dado mais fácil que tem de se obter. Mas ela pode, por exemplo, querer saber a porcentagem de pessoas que só quer falar uma língua. Ou ela pode querer saber, sabe aonde cai muito esse tipo de questão? Em probabilidade. Probabilidade, você joga... Hoje a gente vai fazer uma questão aqui de probabilidade. Você joga todos os dados aqui no diagrama de bola e ele vai te perguntar qual a probabilidade de escolher um aluno ao acaso e ele falar a língua inglesa. Isso aqui pode ser uma realidade. Ele te pede porcentagem, ele te pede diversas coisas, mas por isso que
caiu o diagrama de Venn, o primeiro passo, na verdade, é o quê? É montar o diagrama de Venn e justamente aqui colocar aqui os elementos para a gente poder resolver e resolver com tranquilidade o que está sendo pedido. Vamos lá aqui agora na próxima aqui, ó. 24 gostariam de aprender espanhol. 24, mas eu já tenho quantos lá dentro? Eu tenho 7 mais 3 é 12, é 10, mais 2, 12. 12 menos 24 dá 12. Então, 12 apenas espanhol. Mas, professor, como é que você sabe que já tinha 12 lá? É só eu seguir a bolinha. Olha aqui, ó. Olha a bolinha aqui, ó. Embora essa curva da bolinha aqui esteja ruim, mas dá para entender aqui que todos esses números aqui estão dentro dessa bola. Todos esses números estão dentro dessa bola. Então, é importante saber que todos aqui, né? Todos esses números, deixa eu colocar até um risco aqui para vocês verem, ó. Todos esses números aqui estão dentro dessa bola aqui. E aí é que vai ajudar, essa bolinha aqui que vai me ajudar a, com certeza, saber fazer aqui esse resultado. Beleza? E aí a gente passa aqui para o italiano. 25 gostariam de aprender italiano. Só que quantos eu já tenho lá dentro? Olha a bolinha do italiano passando aqui, ó. Ó, olha a bolinha do italiano, aonde ela está passando. Quem está dentro da bolinha do italiano, ó? 3 mais 7, 10, mais 5, 15. 15. Falaram que são 25, então só faltou 10. Eu coloco 10 aqui. Professor, acabou agora a conta? Não. Agora o que eu faço? Eu só somo todo mundo. Eu vou somar todo mundo. Que aí eu vou achar a resposta. Aqui eu tenho 15 mais 9 vai dar 24. 24, pode até colocar no cantinho, né? 24. Aqui no meio eu tenho 12 mais 12, depois mais 12, que vai dar aqui 8 e aqui 4, 48. 48 adolescentes. Essa é a resposta. 48 adolescentes foram entrevistados. Se você somar aqui, vai dar um número muito maior. Vai dar um número muito maior do que 48. E geralmente o 48 vai ficar lá embaixo. Se a pessoa não souber essa questão, não souber preencher de forma adequada, de dentro para fora, e ir descontando ali cada número, cada passo a passo, ela não consegue resolver essa questão aqui. E não tem como resolver de outra maneira, tá? Aqui nesse caso, me pediu aqui a coisa mais básica, que é a quantidade total. Mas poderia me pedir, qual aqui a probabilidade de pegar uma pessoa que fala somente espanhol? Aí olha a probabilidade, ó, eu teria 12 por de 48. 12 de 48, qual a probabilidade disso aqui? Isso aqui é exatamente 1/4, ou 25%, tá? Eu não quero fundir muito bem a cabecinha de vocês agora não, mas é só para vocês terem uma ideia de pode ser cobrado qualquer tipo de coisa ali na resposta. O importante maior aqui nessa aula de hoje é fazer com que vocês saibam preencher esse diagrama corretamente e saibam utilizar esse diagrama correto. Beleza? Bruno, tranquilo? Podemos passar? Tranquilo até aí? Isso. É bom rever a aula, rever esses pontos mais básicos aqui que eu estou falando, porque vamos fazer mais exemplo aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer da IBAD aqui, hein? Vamos lá. Olha essa aí, IBAD, ó. Questão da IBAD. E aí ela tem até um quadrinho aqui. Essa aqui é uma questão até difícil, por quê? A gente vai ter que analisar resposta por resposta. Uma questão maliciosa, ó. Numa academia de ginástica que oferece várias opções de atividades físicas, foi feita uma pesquisa para saber o número de pessoas matriculadas em alongamento, hidroginástica e musculação. Chegando-se o resultado expresso na tabela seguinte. Então, de cara, eu tenho 3 conjuntos. 3 conjuntos não posso fazer com aquela fórmula do número de elementos de um conjunto. Vai ser diagrama de bola. Vamos desenhar o nosso diagrama de bolinha. Então, se são 3, diagrama de bola, neles não fiquem milindrados de desenhar o diagrama de bola. E nesse caso aqui não tem só 3, né?
porque na verdade aqui vai ter um quarto elemento aqui, um quarto conjunto. Quem é esse quarto conjunto? Outras atividades, ó. Ele está me falando que aqui tem outras atividades. Então aqui, além das bolinhas, eu vou fazer aqui o meu retângulo, que é o meu conjunto universo, que vai pegar todo mundo e exatamente aqui a gente coloca outras atividades que está fora das bolinhas, né? Outras atividades está fora das bolinhas, a gente coloca ele aqui do lado, ó. 115, que é o número de outras atividades, para eu não esquecer dele. E aí eu vou preencher agora as bolinhas. Então a primeira atividade, alongamento, vamos colocar aqui de AL. A segunda, hidroginástica. E a terceira, musculação, MU. Beleza? Lembrando sempre, diagrama de Euler-Venn, comece sempre da nossa interseção de 3 elementos, ou seja, de baixo para cima. Olha aqui, ó, as 3 atividades, quem são? 5. Então, eu já coloco ele lá no meio, 5, 3 atividades, beleza? Até aí, tranquilo? Vamos lá, então. Aí ele vem subindo, ó, hidroginástica e musculação, tá aqui, ó, hidroginástica e musculação. Então tá aqui, ó, nessa parte aqui, ó, hidroginástica e musculação, tá exatamente nesse aqui, ó. É isso aqui que ele quer. Quanto que é hidroginástica e musculação? 41. Só que eu já tenho 5 lá. Se eu já tenho 5 lá, faltam 36. Então 36 mais 5, 41, que é a minha interseção. Beleza? Aí a gente passa para o próximo. Alongamento e musculação. Tá aqui, ó. Alongamento e musculação. Tá exatamente aqui. Alongamento e musculação são 28. Só que eu já tenho 5 lá. Então, 23. 23 mais 5, 28. E aí o próximo seria alongamento e hidroginástica. Alongamento e hidroginástica tá aqui, ó. Alongamento e hidroginástica seriam 25. Só que eu já tenho quantos lá, ô Bruno? Quantos que eu já tenho lá dentro? Então faltou quantos agora? 20, certíssimo. 20, é isso aí. Então aqui eu já montei todas as minhas interseções. Agora eu vou começar de cima. Eu posso começar de cima também, ó. Alongamento são 109. Só que eu já tenho quantos lá no alongamento? Eu faço a conta aqui, né? 23 mais 20 dá 43. Eu tenho 48 lá no alongamento. Para essa quantidade de 109 dá 61. 61 mais 48 dá 109. Tranquilo? E aí a gente passa para a hidroginástica. São 203. Mas quantos eu já tenho lá? Eu tenho 20 mais 36 vai dar 56. Mais 5 vai dar 61, né? Isso, 61. Menos 203 vai dar 142. É o que a gente tem na hidroginástica. E por último, musculação. 162. Só que lá dentro eu já tenho 36 mais 23 vai dar 9,59. Com mais 5, 64. 64 menos 162 da musculação vai dar 98. Pegou essas contas que eu fiz? Eu estou fazendo a conta de cabeça aqui, mas não precisa de fazer esse tipo de conta de cabeça não, tá? Coloca no papel esse tipo de conta porque a gente não pode errar. Se eu errar qualquer númerozinho aqui, eu vou cair em qualquer uma dessas aqui. Por quê? Agora eu já tenho todas as informações da tabela, já está aqui. O 115 faz parte, está todo mundo aqui. O que ele está me pedindo? Com base nessa informação, pode-se concluir que aí eu vou ter que marcar a resposta certa. Eu vou ter que analisar resposta por resposta para ver qual está certo. Primeira coisa, vamos somar agora a quantidade de pessoas que tem nessa academia lá, né, malhando. Então a gente faz aqui a conta, né? 61, soma tudão. 61. Na verdade, eu já posso pegar aqui 61 mais 20, mais 23 com 5 dá 28. Depois aqui vai dar 142, né? Vamos colocar aqui em cima, né, para não
Vamos organizar direito aqui para não dar ruim aqui. Só para não dar um problema maior aqui. Pode colocar aqui 142. Depois eu tenho que somar o 115 também. 115, porque ele faz parte do conjunto universo, né? Depois 98. Depois 36. Depois 23. Depois 61. Depois 20. Depois 5. E somo tudo isso aqui, para qual vai ser a conta que a gente vai chegar. A gente está tentando resolver a letra A. Somando tudo isso aqui, eu já fiz a conta aqui, dá 500 pessoas entrevistadas, ou 500 pessoas nessa academia. Obviamente, aqui eu já riscaria a letra A, não pode ser a letra A. Vamos passar para a letra B. Mas, professor, não tem um jeito mais fácil de fazer isso, não? Não. Eu vou ter que olhar resposta por resposta. E está muito fácil olhar resposta por resposta, porque eu já tenho os meus dados aqui, né? Então, como eu já tenho todos os dados aqui já colocados na mesa, então fica fácil. Ó. Então, vamos lá. 51 pessoas estavam matriculadas apenas em alongamento. Vamos lá em alongamento. Olha lá, de cara, em alongamento. Olha quantos estão matriculados somente em alongamento. 61. Não é 51. Então, de cara, eu já risco essa aqui também, que não pode ser ela. 259 pessoas estavam matriculadas em alongamento e musculação. Aonde está alongamento e musculação? Está aqui, ó. Né? Alongamento e... aliás, está aqui embaixo, né? Alongamento e musculação, ó. Tá isso aqui, ó. Né? Ele é ao mesmo tempo alongamento e musculação, ó. Isso aqui. Dá 23 mais 5. 23 mais 5 é 28. Tem nada a ver com isso aqui, ó. Nada a ver. 89 pessoas estavam matriculadas em pelo menos 2 atividades. Quem são os que estavam matriculados em pelo menos 2 atividades? É isso aqui, ó. 20 mais 5, mais 23, mais 36. Na verdade, o 5 não entra, que o 5 está nas 3, né? Então, é 20 mais 23. Então, vamos lá, ó. 20 mais 23 mais 36. Que estavam pelo menos em 2 atividades, né? Então, 20, 23 e 36. Isso aqui vai dar, eu fiz a conta aqui, dá exatamente 79. 79 não é 89. Então, essa resposta aqui estaria também errada. E, por último, sobrou essa, a gente já marcaria. Mas eu vou fazer ela aqui para vocês entenderem como se resolve isso. Ó. O número de pessoas matriculadas apenas em hidroginástica. Quem é hidroginástica? Apenas nela, ó, 142. Corresponde a 28, olha a resposta que eu falei com vocês, ó, a 28,4% do total de pessoas envolvidas? Não sei. Vamos fazer a conta aqui agora. Bom, eu já tenho aqui exatamente o valor, vamos fazer aqui desse lado. O valor aqui da hidroginástica. Vocês vão aprender na semana que vem, na aula de porcentagem comigo, que todas as vezes que eu quero saber quanto é a porcentagem desse número em relação a outro, basta eu pegar o número pequeno, quem que é o número pequeno? 142, dividir pelo total de números aqui, que a gente já sabe que o total são 500 pessoas, né? Então é 142, porque eu quero saber qual o percentual que 142 representa diante do 500, tá? Vocês vão entender isso na semana que vem na aula de porcentagem, que é um em relação ao outro. Então, 142 representa quantos por cento de 500? É só dividir 142 dividido por 500 e depois multiplicar por 100. Vamos dividir esse cara aqui. Como que eu divido esse cara? 142 é no papel mesmo, tá? Sem celular, sem calculadora. Não está previsto pegar agora papel, calculadora, celular. Não peguem isso. Vamos exercitar. 142 dividido por 500 não dá. Vai ser 0, coloco um 0 aqui. Esse 0 eu já posso cortar ele com um 0 aqui para diminuir a minha conta, né? 142 dividido por 50, aí dá. Vai dar 2, não é isso? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Dá 100, sobram 42. 42 não dá para dividir por 50. Eu vou ter que acrescentar um 0 aqui. 420.
Agora eu corto esse 0 aqui e esse 0 aqui. 42 dividido por 5, esse dá 8. 8 vezes 5, 40. Sobra 2. 2 dividido por 5, não dá. Eu vou ter que acrescentar um 0, vai dar 4. Então, 4 vezes 5, 20, zerou. Essa conta aqui dá exatamente 0,284. 0,284 vezes 100, que agora eu vou achar a porcentagem. É só andar com a vírgula está aqui embaixo, eu ando com ela 2 casas para a direita. Todas as vezes que eu multiplico com o número que tem 0, eu ando com a vírgula para a direita. Se eu divido, eu ando com a vírgula para a esquerda. Então, se a vírgula está aqui, eu vou com ela 2 casas. 1, 2. Então, dá 28,4. E como eu multipliquei por 100, eu acrescento aqui o sinal de porcentagem. Será que isso é real? É real. Então, hidroginástica corresponde a 28,4% do total de pessoas entrevistadas. Entendeu aí como é que faz? Não é uma questão difícil, é uma questão trabalhada, né? Que a gente tem que ficar esperto, mas é uma questão boa. E aí vamos para nossa segunda questão aí do IBAD. Vamos lá. Tenta resolver essa aí, Bruno. Vamos ver se você consegue resolver essa aí. Essa é bem mais fácil. Tenta resolver ela aí. Vamos lá que eu vou te mostrar como que se resolve isso. Então você fez certinho aqui o diagrama, né? Então, diagrama aqui, primeira bola é o nosso café. Opa, horrível essa bola. Vou fazer uma outra bola aqui. Então vamos lá. Café. E aqui chá. Beleza. Até então tá certinho. Só que tem as pessoas que não gostam, mas elas encontram-se no nosso conjunto universo, porque ela está dentro da pesquisa, ela está no valor total. Esse número, eu não sei quanto é, eu não sei quantas pessoas que não gostam de chá e nem de café. Então eu vou colocar aqui um valor que eu não sei, que é X, é uma incógnita. Só que eu sei que toda a pesquisa foram com 100 pessoas. Então, tudo isso aqui tem que dar 100 pessoas. Beleza? Tem que dar 100. Aí você me falou, exatamente, gosto dos dois, são 30. 30 tá lá. Beleza. Aqui é café, né? Café. E aqui é o nosso chá. Beleza. Café são 60, eu já tenho 30, coloca 30. Chá são 50, eu já tenho 30, coloca 20. Agora, o que eu tenho que fazer? Meu conjunto universo, ó. Eu somo esse cara aqui e esse cara aqui. Vamos somar todo mundo, ó. 30 mais 30 mais 20 mais X é igual a 100. Entendeu? 30 mais 30... Ah, se diminuiu? Somar o 30. Ah. Você esqueceu. Ah, entendi. Não, é desse jeito aqui. Aí, você vai pegar 30 mais 20 mais X é igual a 100. E aqui que você faz, né? Aqui vai dar 60 mais 20 dá 80. 80 mais X é igual a 100. Esse 80 a gente passa ele para o outro lado, deixa só o X aqui, né? 100 menos 80, então ficaria aqui X é igual a 20. Então, 20 é o número de pessoas que não gostam nem de chá e nem de café. E aí eu marcaria a minha resposta aqui. Entendeu que essa não é uma questão muito difícil e dá para se trabalhar alguns aspectos dela. E para finalizar, vamos fazer mais uma aqui. Essa já é um pouco mais complicada, né? Ela vai exigir um pouco mais de conhecimento. Vamos lá. Pode tentar fazer aí, Bruno. E ela exige um pouco mais de conhecimento. Então vamos aqui, vamos fazer essa aí. Essa não é muito difícil, ela requer um pouco mais de conhecimento. E aí eu falo para vocês e para você também aqui, Bruno, que está aqui ao vivo. Esse vai ser o maior bizu que eu vou dar aqui para vocês em relação a isso aqui. Quando eu estiver falando de porcentagem, na aula de semana que vem a gente já fala de porcentagem. Mas
gravem isso, anotem isso, todas as vezes que só tem o porcentagem aqui, ó, e não tem o número, propriamente dito, ó, falou 40% dos professores participam do grupo, depois 30, depois 20, vocês atribuem o valor, atribuem um valor qualquer. Professor, o que é isso que o senhor está dizendo? Atribuir valor. Vamos lá. Atribuir valor é colocar um valor, porque quando eu estou me referindo a porcentagem, qualquer valor que eu colocar ali, o resultado vai ser o mesmo. Então, vamos colocar aqui um valor que a gente acha que tem nessa escola 100 professores, tá? Ah, mas de onde você tirou esse número? A gente está atribuindo para justamente a gente fazer uma conta mais perfeita, mais bonitinha, porque esse porcento aqui quebra a gente, ó. Esse porcento aqui, ele assusta a gente. Agora, quando eu falo em números, eu coloquei lá 100 professores, eu atribuí isso aqui, eu vou fazer a conta em cima disso aqui que eu atribuí. Agora sim eu vou conseguir fazer essa conta, ó. Em uma escola, 40% dos professores participam de grupos de pesquisa. Vamos colocar aqui o diagramazinho. Nosso diagrama aqui, primeiro aqui, grupo de pesquisa, e depois aqui a gente pode chamar de G, pesquisa, grupo de pesquisa, e projetos de extensão, né? Projetos de extensão. Esses dois grupos. 40% dos professores. Eu tenho 100 professores. 40% dá 40. 30% de 100 é 30. E 20% são 20. E aí a gente começa lá de ambos, né? Dos dois ao mesmo tempo. 20%. 20% de 100 professores são 20. Vamos até mudar de cor aqui para a gente focar melhor aqui. Peraí. Então, 20% de 100 professores são 20 professores. Aí a gente coloca lá 30%, aliás, 40% querem participar do grupo de pesquisa. Grupo de pesquisa, 40%. Eu já tenho 20 lá dentro. 40% de 100 é 40. Eu já tenho 20, então sobrou outros 20. Depois 30% participa de projetos de extensão. Eu já tenho 20 lá, então sobraram 10. Tranquilo até aí. Agora, o que eu tenho então? Eu tenho, na verdade, que estão estudando tanto projetos de extensão e participando de grupos de pesquisa, eu tenho apenas 50 professores. Concordam comigo? Que é 20 mais 20 mais 10. Os 100 professores é o total. Então, aqui, se esse problema me pergunta quantos professores não estão estudando, eu já de cara, eu já colocaria 50% deles não estão estudando. Entendeu aqui o fio da meada? Mas não é o que ele quer saber, tá? Mas se ele me pergunta, nessa escola, qual o percentual de pessoas que não estão estudando? 50%. Entendeu por que 50%? Porque 50 pessoas estão estudando. As outras 50, que corresponde a 50% aqui de professores, não estão estudando. Então, isso aqui de cara eu já conseguiria matar a minha questão. Só que a minha questão pediu probabilidade. E a gente ainda não estudou probabilidade. Eu vou resolver aqui, mas é só para vocês entenderem que a questão ainda não me pediu probabilidade. Ele me falou o seguinte, ó. Qual a probabilidade de que também... Aliás, ele me perguntou aqui, né? Se um professor é escolhido aleatoriamente e sabe-se que ele participa de projetos de extensão, quantos são as pessoas que participam do projeto de extensão? Projeto de extensão está aqui, ó. Olha onde está o projeto de extensão, ó. Esse cara aqui com esse cara aqui. Eu tenho 30 pessoas que participam de projetos de extensão, 30 lá. E eu tenho que escolher um professor dentre esses 30, porque eu já sei que esses 30 participam, e é aleatório. E sabe-se que eles participam desses projetos de extensão. Qual é a probabilidade de que também essa pessoa participe do grupo de pesquisa? Quem participa do grupo de pesquisa e
do grupo de extensão ao mesmo tempo? Somente 20. Então, eu tenho que escolher desses 20, aliás, dos 30, eu tenho que pegar dos 20 aqui 30. Essa é a probabilidade. 20 dividido por 30, que dá exatamente, corta o 0, 2/3 é a minha probabilidade. E aí, claro, a gente vai aprender isso na aula de probabilidade, que isso aqui dá para transformar em porcentagem. Mas aí 2/3 que seria a minha resposta. É uma questão que você teria que montar o diagrama e depois aplicar a probabilidade. E isso vira e mexe e cai, tá? Vira e mexe e cai essa questão de você acha ali, monta o diagrama e depois aplica ou probabilidade ou porcentagem, enfim, pode aplicar diversos tipos de cálculos aí, beleza? Então, por enquanto aqui essa parte é isso aí mesmo. Espero que vocês aí tenham pegado os exercícios, né, a ficha que eu mandei lá no grupo, e tentam resolver lá os de diagrama de Venn. Eu acho que eu coloquei uns 3 ou 4 lá de diagrama de Venn, viu, Bruno? Tenta resolver esses exercícios de diagrama de Venn, que vai facilitar muito agora seu entendimento. Eu vou postar essa aula daqui a pouquinho aqui, e aí você já revê ela e tenta resolvê-la de alguma maneira para que você possa resolver, né? Testar ali o conhecimento com aqueles exercícios. Tranquilo, cara? Quer fazer mais alguma pergunta para a gente encerrar? Por aqui, eu vou ficando por aqui. Boa noite. Peço a vocês que resolvam aí os exercícios nesse final de semana. No domingo eu já vou postar os exercícios da semana que vem e o tempo não para. Bora junto aí que a gente tem muita matéria semana que vem. Estudem e não deixe acumular, por favor. Então fica com Deus aí. Tudo de bom. Até a próxima aí.